Ô, Paulo, e toda essa sua forma de colocar o seu pensamento, o que está em seu coração, nos fortalece, né? Cada um colocando aquilo que está no coração, lança fora as dúvidas e os medos, né? E no amor que não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E quando a gente fala de medo, não precisa ser um bicho feio, não, para pôr medo, não. Às vezes, uma palavra nos traz esse medo, né? O medo da verdade, a pura verdade, ela, às vezes, nos traz esse medo. Não é um medo ruim, vamos dizer assim, mas o medo do que não conhecemos. Então, quando você traz a sua forma de pensar, Paulo Edson traz, Ronaldo, Anselmo, enfim, todos que se colocam, irmão Manuel, se colocam a participar e trazer toda, nos fortalece, nos auxilia. Às vezes eu estou em dúvida em alguma coisa. Poxa, Paulo pensa igual a mim. Eu penso dessa maneira sobre o controle e o comando. Eu tenho essa certeza hoje em minha vida, porque eu compreendo dessa maneira. Amém. Eu posso mudar a minha história. Eu posso. Porque a minha história já está nas mãos do Senhor. O que Ele define para mim, o que Ele define para a minha vida, o que Ele tem definido para a minha vida antes mesmo de eu ser formada, isso nada vai mudar. Mas a minha vivência pode ser mudada a partir de mim. Amém. Eu posso fazer uma coisa que entristeça o coração do irmão Paulo, mas cabe a mim rever isso e trazer alegria, porque nós queremos a mesma coisa, fazer parte do corpo de Cristo, estar no corpo de Cristo, viver Cristo. Então, se a gente tem o mesmo caminho, o mesmo foco, divergências, não haver. Nem se todos pensássemos iguais, não éramos formadores de ideias, não éramos indivíduos, nós seríamos um coletivo, né? Nós seremos um coletivo quando pensarmos iguais em Cristo. Mas hoje está fortalecendo, está crescendo, está caminhando, está conhecendo, está aprendendo mais do que tudo, né? Através da sua colocação, de cada um que se coloca aqui e diz o seu posicionamento. O bom é que todos falem, né? Porque aí a gente tira essas dúvidas, esses receios, como eu costumo falar, esses medos. Muitas vezes a gente tem medo de falar e errar quanto à nossa colocação. Mas a gente só vai aprender a acertar quando a gente tirar o erro da frente. Né? Eu só sei que estou errado quando alguém disser a mim: Ogla, você está errado nessa conduta. Não é verdade? Quanto tempo eu caminhei errada na igreja? Quanto tempo eu caminhei? Até que eu escutei meu pai, escutei os irmãos falando. Quantos anos a gente está nessa jornada para a gente chegar aqui hoje? E se a gente olhar direitinho, a gente já caminhou muito, Paulo. Mas foi um passo tão curto. Pelos anos, foi um passo tão curto. Não é verdade? A gente tem tanto para caminhar. Então, assim, a gente só vai tirar essas dúvidas, esses bloqueios, vamos dizer assim, a partir do momento que a gente ouça a outra parte interessada, né? Que todos nós somos partes interessadas de um único corpo. Então, é preciso, sim, que o irmão Paulo coloque, mesmo que seja o seu entendimento. Pode não ser o meu. Poxa, eu não entendo dessa maneira. Então, eu preciso estudar mais, eu preciso buscar mais do Espírito Santo, para que, no próximo reunião, dizer, Paulo, naquele ponto, se colocarmos dessa maneira, não seria o mais correto? Então, assim, a gente edifica a vida um do outro, né? E eu acho assim, como você coloca, é pessoal, é como eu entendo. Eu acho que não, é pessoal, não é como você entende, Paulo. É como o Espírito Santo está revelando em nós. Entendeu? Paulo já não tem mais essa decisão. Paulo já entregou essa decisão ao Espírito Santo. As dúvidas e os medos de Paulo, o Espírito Santo está lapidando, está nos tornando aquela pedra preciosa, né? O verdadeiro diamante. Estamos sendo lapidados. Então, hoje a gente pensa mais coletivo, embora vivenciamos o nosso individual, né? Ele age em nossas vidas individualmente para que coletivamente a gente cresça
juntos e alcancemos aquilo que a gente vem almejando, que é o nosso alvo maior, que é Cristo Jesus. Muito bom, muito bom. Então, quanto aos acontecimentos, né, da nossa vida, realmente eu creio, como o Paulo falou ali, né, Deus não castiga, né? O que ele faz é usar o que nos acontece para o nosso bem, né? Isso ele faz. Então, pode ser a pior coisa do mundo, mas ele vai usar isso para o nosso bem. Não que ele planejou aquele mal, né, para nós, mas ele vai usar esse mal para o nosso bem. Tudo Deus, Romanos 8:28, né? Conduz para o nosso bem, para os bens daqueles que amam a ele, né? Você tem uma comunhão com ele, se o ama realmente, as coisas ruins vão acontecer, mas Deus vai transformar esse mal para o nosso bem, né? No caso de José, né? A melhor experiência que a gente tem. E realmente isso vai acontecer. Não que Deus planejou aquele mal para mim, né? Não, mas como diz, os irmãos tramaram contra José e Deus usou aquilo lá para o bem, né? Então, toda a trama que tinha contra ele, Deus usava aquilo para o bem. Então, isso Deus vai continuar agindo, Deus vai continuar fazendo. E Caúna falou, né? Também pensa assim, né? Os dias não estão pré-determinados, né? Talvez o objetivo final, sim, né? Mas como eu vou chegar até lá, não, né? Então, quer dizer, eu não creio no determinismo, né? Eu creio na onisciência de Deus. Então, ele, pela sua onisciência, ele sabe todos os meus dias. Mas pela sua onisciência. Não que ele planejou cada um, né? Ah, eu já sabia que eu vou levantar agora, vou no banheiro. Não, ele não vai determinar isso. Mas ele vai ter um plano para mim realmente se tornar um com ele. Então, como eu vou fazer isso? Quanto tempo vai demorar? Né? Realmente está na minha mão. O Paulo falou, o controle é meu, né? O controle é meu. Eu posso sair correndo, eu posso ir contando espaço, devagarinho, né? Isso vai depender de como eu fizer. E agora, ele não vai determinar, senão seríamos robôs, senão não teria livre-arbítrio, né? Não teria livre-arbítrio. Aí, no sentido que teria a vida nisso. Então, como Paulo fala, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Então, vamos ver a vida, o seu final está determinado, e não creio dessa maneira. Mas que o melhor está preparado para nós, com certeza, né? Somos filhos, com certeza, somos herdeiros com ele, com certeza. E agora, nós vamos terminar isso, né? Para o nosso dia a dia, para o que tem feito. E o que você falou também é fantástico, né? Já não é mais a fé do Paulo, a minha fé, a sua fé, é a fé do corpo, né? Uma só fé, né? Um só Amém. Espírito. Então, amém. É o que está convergindo é isso, é uma fé comum, o Espírito de Cristo, né? Nem fala o Espírito do Pai. Se alguém tem o Espírito de Cristo, o que é o Espírito de Cristo? É o Espírito do corpo de Cristo, né? Esse que nós estamos tendo, o mesmo Espírito do corpo de Cristo. Esse Espírito está nos levando a um só entendimento, é uma só mente, né? A mente de Cristo. Então é isso que o Pai está fazendo com cada um de nós, nos moldando para pensar como ele pensa, agir como ele age. Então, seja isso realmente que nos molda, que nos conduz. Não mais o que eu penso, o que eu quero, a minha vontade. A gente não pode ser mais isso. Amém. 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 Essa mutação, né, para que Cristo é, não o que nós somos. Amém. Me permitam, irmãos, contar uma história rapidinho, mas é uma história real e que já aconteceu há muito tempo. Mas tratava-se de uma família de missionários, onde uma das filhas nasceu com os olhos azuis. E eles questionavam porque não sabiam. Uma família que ninguém tinha olhos claros e a menina nasceu com os olhos azuis. E eles tinham um trabalho missionário muito interessante, depois que as meninas cresceram, onde eles resgatavam crianças, né, depois de guerras e tudo mais, salvavam crianças de vários países e transportavam elas para outros países para elas terem uma vida, porque estavam fugindo da guerra, eram órfãos, e enfim. E essa família estava no Oriente Médio, e lá o tráfico de crianças e tudo mais, muito grande. E a garota sempre questionava aos pais, porque só ela tinha um olho diferente na casa. E ela não entendia. Só que aí ela chegou à fase adulta e ela seguiu na missão igual dos pais. E ela precisou resgatar crianças. E a única possibilidade dela passar da fronteira, o que permitiu ela passar na fronteira com aquele número de crianças, foi porque ela foi confundida com estrangeira por conta dos olhos azuis. Então a gente não sabe os propósitos de Deus. O que parecia ser ruim tinha um propósito lá na frente, que era resgatar vidas, unicamente porque ela tinha olhos diferentes.
Se ela tivesse os olhos iguais aos das irmãs, ela jamais poderia fazer isso, porque ela teria toda a característica do povo daquela terra. E assim, ela pôde salvar mais de 100 crianças naquela época. Então, assim, a gente tem que entender, como o irmão Paulo falou, que aquilo que ao nosso ver é ruim, né? Dizia, tem até um slogan de um cara que dizia assim, tudo que é ruim tudo que acontece de ruim nessa vida é para melhorar, né? E muitas coisas que acontecem de ruim a gente não sabe o que tem de bom por vir, né? E às vezes precisa, né? Assim como a borboleta, passar pelo sufoco do casulo para se tornar uma linda borboleta, né? A gente não sabe. Então, o que a gente precisa é seguir com fé, crendo, confiantes e buscando fazer e praticar o bem. Eu acho que isso é a base. Amém. Aproveitando aqui, ó, o tempo que nós temos e abençoar a semana de vocês. Então, sejam abençoados em Cristo, uma semana gloriosa, com a segurança, né, na proteção do Santo Espírito, no seu amor, na sua paz. Uma semana gloriosa. Amém. Para todos nós, para a nossa família. Amém. Amém. Boa noite abençoada a todos. Bom descanso. Amém. Amém. E até o ano que vem. Você quer? Próximo encontro só no ano que vem. É verdade, é. Verdade. Agradecer de novo a todos. Agradecendo ao Pai por esse ano, né? Que precisa, ano de bênção, de crescimento, de aprendizado. Amém. Glória ao Pai por tudo, por passando juntos em todas as experiências. E que realmente esse novo ano seja de mais crescimento, mais intimidade, mais amor entre nós. Muita maturidade, de discernimento, saúde e apropriação das bênçãos que o Pai tem prometido a cada um de nós. Uma semana abençoada, um novo ano, as bênçãos do Pai do céu. Abraço a todos. Amém. Amém. Bom descanso, gente. Amo muito vocês. Vocês moram no meu coração. É Igual o Marco, eu também amo muito ele. E que eu tenho certeza que um dia a gente vai ter o mesmo pensamento, o mesmo coração, né? Amém. Posso ser eu que mude de ideia e esteja junto com ele, pode ser que ele mude de ideia, ou pode ser que os dois mudem de ideia, né? E Deus traga uma nova consciência de novas coisas, né? Eu estou aberto para tudo, né? Eu não quero limitar Deus em minha vida, né? Então, o Papai do Céu sabe disso. Então, eu não sou daqueles que escutam e não pesam, né? Mas eu gosto muito de falar do que eu vivo, né? E é isso que eu estou vivendo hoje, né? Mas se o Papai do Céu falando outra coisa, com certeza eu escuto e não tenho medo e nem receio de mudar de direção, né? Em busca da direção dele. Amém. Amém. Então, passo isso para ele, que eu o amo muito. E sempre ele está em minhas orações também, né? Amém. Todos Amém. vocês. Sejam abençoados e sejam bênção em 2025. Amém. Amém. Amém.